Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a esse episódio do Onjango do Empreendedor, um lugar de gratidão e de inconformismo. Hoje vamos falar sobre vários temas, vamos falar de beleza, vamos falar de identidade, vamos falar de negócios, mas também vamos falar de liderança. A nossa convidada é Edu Gonçalves, dispensa apresentações, é uma mulher focada, sobretudo, no empoderamento feminino, é empresária, mas eu vou deixar que ela também fala de si. Na verdade, eu vou começar com uma pergunta, tal como tenho começado com os meus convidados. Quem é a Edu Gonçalves? A Edu Gonçalves é uma jovem mulher de 40 anos, nascida na província do Kwanza Sul, formada em serviço social, sou assistente social de profissão, mas também tenho formação em gestão de negócios e empreendedorismo. Sou especialista em cabelos afros e terapia capilar. Sou a CEO do Onjango da Edu, que é um centro, na verdade, o primeiro centro de empoderamento da mulher africana em Angola. Sou mãe, tenho 3 filhos, sou casada e, como disse o Mano Mário, sou uma pessoa preocupada com o empoderamento das mulheres, empoderamento feminino e, mais do que isso, sou uma pessoa preocupada com o empoderamento da estética, da moda, da beleza e da cultura africana. Sou panafricanista. Uau! Seja bem-vinda, eu sou o Mário Solundo, sou grato, sou inconformado. Enquanto não avançamos para os outros tópicos do nosso programa, eu convido aqueles que nos acompanhem a que partilhem este conteúdo e subscrevam também no canal para nos ajudar a crescer. Afinal, aqui a nossa sina é crescer e contribuir. Então estejam conectados, mas não esqueçam de partilhar. É panafricana, com esses atributos todos, mas vamos começar um pouco lá por trás. E no off eu dizia que eu fui buscar um post seu aí de 2021, onde dizias que na minha infância sofri de bullying. Algumas pessoas diziam cabelo palhadaço, narigudo, labiuda, olhos de gato, vassoura vestida. Afinal, sou uma preta bonita. Meus olhos, meus lábios, meu cabelo e meu corpo revelam o melhor de mim mesmo. A minha pergunta para Du é: quando e como é que essa preta bonita se descobre ou se redescobre? Olha, essa preta bonita se descobre, eu acho que foi aí os meus 22 anos. Na verdade, antes disso eu já tinha um entendimento de que a minha beleza é existente. Há aí uma beleza, existe aí uma beleza. Mas como sabemos, a sociedade não está preparada para isso. Desde muito cedo a nossa beleza foi tida, foi subjugada, não foi tida em conta. Há uma visão de que a beleza é só a beleza ocidental, não é? O preto não é belo, o preto é a cor do pecado, o preto não presta, o preto não pensa. É essa visão ocidental que chegou à África e também chegou em Angola, e as pessoas viviam e vivem ainda muito com esta visão. Por isso é que a gente assiste que normalmente as pessoas clareiam a pele, querem sempre ficar mais clara. Isso não é por acaso, é toda esta visão, a visão única de beleza, que é a beleza ocidental. E quando eu era criança, realmente era chamada de vassoura vestida, mas aí eu tive uma mãe. A minha mãe sempre foi muito corajosa em mostrar a minha beleza. Minha mãe sempre dizia: minha filha, tu és linda, tu vais ser a Miss Kwanza Sul, por isso é que tu és magra. Miss não pode ser gorda. Uau! A minha mãe dizia: tu tens lábios da americana. Naquele tempo havia uma série Mickey,
ou Nick, que se fazia no Havaí, ou em Havaí, na América. E eu gostava muito da série. A série tinha muitas negras bonitas. Minha mãe dizia, olha como você é bonita, você parece essas negras americanas. E aquilo me dava um empoderamento, um pensamento poderoso. E aí, quando aos 22 anos, eu fui convidada a participar no concurso Miss Kwanza Sul. E já agora, lembrar da minha sobrinha Betty, que vive lá no Sumbe, no Kwanza Sul. Ela ligou para mim e disse, tia, vem, você é bonita, vais ganhar esse concurso. E eu fui para o concurso com meu cabelo natural, com meus lábios grossos, com meus olhos de gato, com meu corpo de vassoura vestida, e ganhei o concurso Miss Kwanza Sul edição 2008. Então eu aí disse, não, eu sou linda, não tem como, eu sou muito bonita. E depois daí entrei para o movimento panafricanista, que é o movimento Ubuntu. Posso cortar um pouco aí, já vamos chegar aí, voltemos ainda a esta de beleza e como de cada conversa também queremos tirar aprendizados para deixar aí. Sim. Falou da mãe, da validação que ela fazia para contigo sobre a tua beleza, não só a essa exterior, mas também a interior. Hoje, como mãe, falando para outras mães, o que é que dirias para essas mães? O que é que gostarias de transmiti-las, sabendo de que o que a tua mãe transmitiu contribuiu para seres hoje esta mulher que, apesar de passar por bullying, mas conseguiu enfrentar isso? Absolutamente. Só para terem uma ideia, só aqui para trazer ela de cima, meus olhos são castanhos muito claros, como podem ver. E naquela altura as pessoas diziam, tens olhos de gato. E eu mesma, até eu a dormir, eu não fecho os olhos totalmente, eu durmo com os olhos semi-abertos. Então era uma aberração, até para os meus próprios primos, meus sobrinhos que viviam na minha casa, era olho de gato. E a minha mãe também tem olhos castanhos. E a minha mãe dizia, teus olhos são lindos, minha filha, são iguais aos meus. Tu és parecida a mim. E hoje eu também passo isso para minha filha. Eu tenho uma filha, minha filha Benáfrica, hoje tem 8 anos. E eu faço questão de passar isso para ela. O que eu tenho de dizer às mães é que tenham muito cuidado com aquilo que vocês entendem como belo, a estética que vocês trazem para vosso eu, aquilo que vocês entendem como valor estético para vossas crianças, porque as crianças, elas apreendem em casa. O primeiro processo de aprendizagem acontece em casa e é por imitação. As crianças, elas, quando veem a mãe, elas querem encontrar traços na mãe ou no pai. E isso vai fortalecer o emocional delas. E se a mãe disser à criança, minha filha, tu és linda, o pai dizer, minha filha, tu és linda, teu cabelo não é palhadaço, o teu cabelo é crespo, ele tem essa natureza, mas ainda assim é lindo, é só diferente. Se a mãe disser, minha filha, tu és parecida a mim, a filha sempre vai achar a mãe bonita ou o pai bonito. O pai é sempre o herói de um filho. A mãe é sempre a rainha de uma filha. Então, se a mãe disser, minha filha, tu és parecida a mim, tu és assim porque eu sou assim, a filha vai entender aquilo como ético, como estético e como belo. Mas isso é importante que as mulheres mães passem para os filhos, mas também sejam de facto bonitas. Bonitas por dentro, bonitas por fora. E aqui fazer reiterar o facto de que muitas mulheres hoje estão a clarear a pele, muitas mulheres estão a buscar estética que não se enquadram ao nosso padrão afroestético. E isso vai trazer muitos conflitos emocionais nas crianças, porque as crianças não vão encontrar em casa a ideia do belo, a ideia do bonito, a ideia do estético. Então elas vão ver, minha mãe não é como eu, meu pai não é como eu. É muito complicado isso na cabeça de uma criança. É preciso que as mães, principalmente as mulheres, tenham isso em consideração. Muito cuidado com o estético que abraçam, com o belo que abraçam, porque não é só sobre nós, é sobre toda uma geração que nós trazemos para o mundo. Não é só sobre físico, é também sobre emocional.
Porque o nosso, para nós, é só, não, eu sou estético, eu só estou a clarear a pele, eu só estou a usar, eu só estou a fazer. Não. É um complexo que vais causar para os filhos, que às vezes nós não temos noção. Porque o filho, lembra-se que eu disse que eu era chamada assim na escola, nem era em casa, era na escola, porque eu sou filha caçula, eu sempre fui muito amada, muito mimada. Sim. E na escola eu era chamada assim, minha mãe me dizia, não, minha filha, tu és linda. Teus lábios são parecem de uma americana, tu és parecida a mim, és alta porque, embora tenha nascido no tempo da guerra, mas chupaste bem o leite, por isso é que cresceste. És linda porque, olha, és parecida com o teu pai. Eu era muito alta, minha mãe, embora baixinha, minha mãe dizia, tu és o teu pai, por isso vais ser Miss. Essa altura é mesmo para mim, se não vês como são as misses. E no dia seguinte eu ia para a escola, quando as pessoas me dissessem, vassoura vestida, eu dizia, eu vou ser Miss, eu não sou baixinha como vocês. Como é que é o nome da mãe mesmo? Benedita Gonçalves. Benedita Gonçalves. Foi uma grande senhora. E dizer que minha mãe vai fazer agora 85 anos, mas ela trouxe-me essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento da minha estética, que me trouxe todo esse equilíbrio emocional para eu ser quem eu sou hoje. Porque nós às vezes pensamos, como dizia, que é só estética, é só parecer. Não. Isso também afeta o ser da pessoa, principalmente o ser da criança. Por isso há crianças que crescem, elas como não conhecem o seu valor estético, elas até têm problema nos relacionamentos com outras pessoas. Com amigas, pessoas invejosas, pessoas egoístas, pessoas que não veem o seu valor, então não conseguem valorizar os outros. Pessoas que nos relacionamentos até com o marido ou com o namorado ou com relacionamento afetivo, elas estão sempre para baixo, sempre para baixo, o que dificulta um relacionamento são, um relacionamento harmonioso, sadio, porque ela tem complexos que muitas das vezes, por ela não entender questões emocionais, ela nem percebe que ela está doente. E isso afeta o relacionamento interpessoal. Por isso, é uma responsabilidade muito grande trabalharmos a autoestima das nossas crianças, trabalharmos a imagem que nós mostramos para a nossa criança, trabalharmos a ideia de belo que nós trazemos para nossas casas. Ok, e vamos aproveitar este momento. Como isto é GRAINC, gratidão e conformismo, somos gratos a esta senhora Benedita Gonçalves, mas a todas as Beneditas Gonçalves de Angola e de África, que conseguem compreender desde a tenra idade a validar a beleza interior ou exterior das suas crianças e conseguir formar cidadãos mais equilibrados. Vamos continuar com a nossa conversa muito interessante. Estamos a falar de identidade. Então, tem uma mãe que lhe ajuda a estruturar esta sua identidade, mas percebes que não chega numa determinada altura. O que mais que a Du teve que fazer para consolidar esta identidade? Para consolidar essa identidade, eu tive, por exemplo, que entrar para movimentos. Eu entrei num movimento que é o movimento Ubuntu, que é um movimento onde a gente conversava muito, tínhamos conversas sobre simbologias africanas, estética africana, valorização do fenotipo africano, onde nós conversávamos sobre pensamentos africanos, compreender essa questão do Ubuntu, o que é isso, moja, o que é isso, o que é isso de sankofa, qual é a compreensão de comermos com as mãos para a África, na cosmovisão africana, quem é a mulher, o que é que a mulher faz, o que é que a mulher deve fazer, como é que nós, enquanto mulheres, devemos ser, devemos nos comportar ou devemos nos portar, como é que devemos educar os nossos filhos, como é que podemos manter os nossos valores afrocêntricos para não nos desviarmos, para não nos perdermos, porque há coisas que se você não compreender, você não vai valorizar. E depois, quando alguém vem para dizer isso aí não presta, vocês africanos comem com a mão por quê? Isso é uma tumbice, isso é não sei, essa visão, por exemplo, ocidental que há em relação à subjugação da cultura africana. Se você não entende, você vai sentir vergonha de comer com a mão. Se você, essas roupas que você usa, esses acessórios bem grandes, para ser chique, tem que ser
mais fino. Minimalista. Tem que ser minimalista. E você, se não entende a simbologia, por exemplo, desses brincos, a simbologia dessa pulseira, se você não entender a simbologia desse penteado, você vai sentir vergonha e por isso vais aderir a perucas compridas, lisas. Por isso já vamos falar da peruca. Eu estava a guardar desta. Eu sei que é um assunto polêmico, mas estamos a falar da nossa identidade. Precisamos falar das nossas situações. Das nossas situações e da nossa identidade. Mas eu queria que a Du voltasse um pouco neste. Falou aqui do movimento Ubuntu. O que é realmente nosso. E deu aqui o exemplo da nossa própria realidade. E o mais concreto que temos aqui, olha, a Du, estamos aqui no Onjango do empreendedor Grainc, grato e inconformado, mas a Du também tem o Onjango. Então, esta palavra Onjango tem este simbolismo de nós no mesmo lugar, conversando, trocando ideias, mas também crescimento. Fale-nos um pouco desta visão. O que foi absorver neste movimento Ubuntu? Eu no movimento Ubuntu fui de facto entender o que é isso de africanidade, quem somos de facto, né? Porque eu tinha já recebido do meu pai também sempre foi muito ligado à cultura dele, meu pai já falecido. A minha avó, a mãe do meu pai, também sempre nos remeteu à cultura dela. Minha avó era de Kibala. Eu até os meus 17 anos nunca tinha ido a Kibala, mas eu dançava cangondô, danço cangondô como uma coisa louca. De Kwanza Sul, né? É muito conhecido. Porque minha avó sempre nos mostrou a cultura dela. E então o movimento Ubuntu, ele... Desculpa, qual era a pergunta? A pergunta era, o que foi beber nesse movimento Ubuntu? O movimento Ubuntu era, então, um espaço onde eu pudesse conciliar a minha vivência, porque eu cresci no Kwanza Sul, né? Minha mãe também é da Gabela, sempre virada à minha cultura, e depois me deparo com uma cultura aqui muito mais ocidentalizada, né? Então eu queria compreender, mas será que tudo que eu aprendi é assim tão ruim, tão não civilizado? Porque minha mãe é muito civilizada. Minha mãe é uma coisa... Ela pode estar lá no Condé, mas ela é muito fina, muito culta, muito... Então, não pode ser tão errado assim. Então, eu fui para o movimento Ubuntu para consolidar todo esse conhecimento, toda essa prática que eu tinha, com alguns conhecimentos que eu lia. Eu também tive um grande professor que foi Dr. Júlio Mendes, também já faleceu, porque eu estudei no ICRA. Dr. Júlio Mendes Lopes foi meu professor de História. Também tive o meu professor Vitor Cajibanga, que também falava muito do estudo sociocultural da Angola. Então, foi todo esse conhecimento que eu fui ao movimento Ubuntu para consolidar a prática com a teoria, para encontrar caminhos, para entender questões. E eu acho que foi muito bom. O movimento Ubuntu foi criado pelo Isidro Fortunato, que é um jovem angolano muito inteligente, muito culto, com uma visão muito aberta sobre vários assuntos. E os assuntos culturais são que ele aborda muito, e ele é o criador do movimento Ubuntu. Eu aprendi muito em termos culturais dentro do movimento Ubuntu. E foi por causa também do movimento Ubuntu que eu vi a necessidade de ser uma pessoa, uma mulher capaz de empoderar outras mulheres do ponto de vista emocional, no ponto de vista de estética, no ponto de vista de autoestima, até do ponto de vista de criação de várias outras nuances que fortalecessem a mulher para que elas pudessem se ver com mais valor. E aí onde nasce o Onjango da Du Afro. Pode falar um pouco mais sobre o Onjango da Du? Eu dou esta conotação, Onjango. Onjango da Du Afro. Onjango da Du Afro. O Onjango da Du, na verdade, foi criado primeiro porque o nome é Onjango. Onjango, que é uma expressão
que nos remete aos nossos onjangos das nossas sanzalas, né? Eu mesma cresci também num ambiente onde havia um onjango, onde nós íamos para ouvir aquelas histórias dos mais velhos para nos contarem como é que era, como é que não era, quais são os cânticos, quais são as histórias, né, que fundamentassem aquele circuito. Então eu disse, por que não criar um onjango? Porque o onjango não é só um cabeleireiro. O onjango é um centro de empoderamento da mulher africana. Quer dizer, você que se sente africana, pode não ser até para ir tratar de cabelo, mas que você queira compreender mais sobre visões africanas, sobre temáticas africanas, sobre simbologias africanas, sobre cânticos africanos, sobre dança africana, sobre vários diversos aspectos. Você vai para o onjango. O onjango, nós tratamos de cabelo, nós vendemos roupas africanas, nós vendemos acessórios africanos, nós damos formação sobre estética negra, sobre empreendedorismo, sobre tratamento de cabelo afro, mas também nós fazemos um conjunto de atividades que é para fortalecermos as mulheres do ponto de vista africano. Uma das atividades, por exemplo, é o Sankofa, o Encontro da Mulher Sankofa. Eu realizo... o que é isso, Mulher Sankofa? Ano sim, ano não, eu realizo o Encontro da Mulher Sankofa. O Encontro da Mulher Sankofa, na verdade, é um encontro das mulheres que querem fazer o reencontro com a sua cultura. Sankofa é o nome de uma ave, uma ave que ela voa para frente, mas ela olha para trás. Infelizmente, não trouxe essa simbologia aqui, mas ela voa para frente, mas ela olha para trás. Então, quando houve o movimento panafricanista lá nos Estados Unidos, quando houve a revolução para que os afro-americanos pudessem reivindicar a manifestação da sua cultura, houve também essa vontade de valorizar-se a África. Olhar para a África, estar na América sem perder o foco com a África. A necessidade de voltar para a África e fazer com que a África também desenvolvesse. A necessidade também até de trazer a África para o mundo. Então, o Sankofa é esta visão. Hoje é este movimento, né? Inspirado nessa filosofia, inspirado também nessa ave, né? Mas a ideia é olhar para frente, mas nunca se esquecer da África. Sempre estar ligado, conectado à sua cultura, à sua manifestação, à sua tradição cultural. E sente que hoje, vai percebendo que hoje, sejam homens e mulheres, estamos muito à perda deste valor cultural? Consideravelmente. Infelizmente, temos muitos problemas relativamente a esta. As próprias africanas não querem ser africanas. De novo, estamos lá atrás a falar da identidade, né? As próprias africanas não querem se identificar africanas, elas não entendem nem o que é ser africana. Muitas não querem mesmo, não querem já. Não sou africana, né? Já eu até vivem aqui em Angola. Não, mas eu sou europeia, eu faço, eu aconteço. Já não se entende, mas é importante nós olharmos para quem somos, porque o Ocidente, o europeu, ele existe, ele tem a cultura dele. O oriental, ele também existe, ele também tem a cultura dele. E uma pessoa que não entende a sua dimensão cultural, ele não se entende. Ele não se entende. Eu vejo isso dentro da minha própria casa. Os meus filhos, quando nascem, a primeira comida que eu dou é papa de milho. Uau! A primeira, e quem tem que dar é a minha mãe. Quando o meu filho já tem que comer, minha mãe vem do Kwanza Sul para dar de comer aos meus filhos. E eu vejo o quão meus filhos gostam do funge, de mazuco, de peixe seco. E nem é uma comida que eu como todos os dias na minha casa, mas quando eu faço, lá na essência. E quando eu faço, eles querem, eles gostam, porque eles se identificam com aquilo. E isso
é uma questão genética. Porque a primeira comida, eventualmente, que o meu avô deve ter comido. Tanto o pai da minha mãe quanto o pai do meu pai. Pai da minha mãe e pai do meu pai. Foi rama de batata ou foi O couve. mazuco. Foi A mazuco, seja da jimboa. folha da abóbora, de jimboa. Foi mazuco, qualquer tipo de mazuco, que chamamos também lombi, né? Qualquer tipo de mazuco, foi essa a comida. Porque é a comida que se comia, é a comida que se come na minha terra até hoje, é a comida que mais se come no Kwanza Sul. Mazuco, quijobolo, funge, peixe seco ou carne seca. É o que se come. Então, como está no ADN deles, ou DNA deles, eles gostam, eles não têm como não gostar. E depois, há um conflito muito grande. Se a criança, por exemplo, não conhece isso, ninguém lhe fala sobre isso, e ele, mas por que eu gosto de comer isso? Por que eu danço essas danças? Tipo, tá tocar um cangondô na minha casa, eu estou a dançar o meu cangondô da minha terra, minha filha Benáfrica só tem 8 anos, ela já vai para o pano. E sabe, uau. A música da mamã, é a música da terra da mamã, é a música da terra da mamã. Então, eles, ainda que eu, desculpa que eu diga, mas a vida é um ciclo, né? Ainda que eu, se calhar, não vivesse ou morresse hoje, eles iam ficar com essa história, com esse conhecimento, com esses valores, e eles iam entender por que eles gostam de determinadas coisas. Há pessoas, por exemplo, que têm certas habilidades e eles não sabem por que têm, porque não conhecem os seus avós, não conhecem a sua história, não conhecem a sua cultura. Há pessoas que eventualmente têm tristezas, angústias, depressões, tristezas emocionais, porque eles não dançam determinadas danças, que são danças que estão dentro do seu ADN, são danças que os seus avós, seus bisavós manifestavam para se libertarem de certas tristezas, certas angústias. E se calhar essas pessoas, como não conhecem, não conseguem se libertar, não conseguem nem dançar, não conhecem. É importante, na cosmovisão africana, a dança não é só para a alegria, a dança também é para a tristeza. Então, nós também dançamos. Pois é. Nós também dançamos quando estamos em óbito. Nós também dançamos quando estamos tristes. E quem não souber disso, quando estiver triste, vai no quarto, se fecha no quarto escuro, vai apanhar depressão. Uau. Mas se você já tiver essa noção, quando eu, do Gonçalves, quando estou triste, aí é que vou buscar mesmo com beliche. Aí eu ponho com beliche, aí eu ponho os batuques lá da minha casa estão a se mexer. E então isso traz uma áurea diferente, uma alegria. Os meus filhos dançam, o meu marido também, quando eu encontro, epa, vamos todos dançar. E depois de dançar já temos vontade de comer, já um petisco. Olha, o problema minimizou, a tristeza foi embora. E quem não souber disso... E é por isso que dizem que os africanos são um povo mais suave, mais leve, mais livres, soltos. Porque nós temos isso. E por mais que você nasça na Inglaterra, na Austrália, você tem de ter o entendimento da tua cultura. A tua cultura vai te salvar de muitas coisas, mesmo até para o teu posicionamento. Mesmo para o teu posicionamento. Porque se você não entender a tua cultura, ou se você não entender a sua cultura, você não vai entender o seu próprio posicionamento. Por que você está a falar isso? Por que você se comporta assim? Por que você se manifesta assim? Por que você sente isso? Você vai se achar uma aberração muitas das vezes. Porque todo mundo está com medo de garfo e faca, todo mundo aí com garfo e faca, e para eles é normal. E aí você cortou o peixe seco, o que te apetece mesmo é mesmo pegar o peixe com a mão e o fundo mesmo para... É o que te apetece. Estás mesmo a comer aí, mas não estás bem. Não estás bem. Não estás feliz, não estás satisfeito. Até podes acabar de comer, mas não é aquilo que queres. Ou pior do que isso, tem até funs, tem quizaca, tem calulu, tem muamba, tem aí um monte de comida. Mas você, só porque você quer se adaptar a um contexto que não é teu, você vai pedir lasanha. Uau! E já há estudos no Brasil. Eu, em 2019, participei de uma conferência na Bahia, onde falavam que há comidas que não se adaptam de forma normal
ao É o africano, africano. por causa da nossa melanina. Influencia aí a nossa melanina influencia aí Entendemos. para a produção de outros aspectos que influenciam nas doenças cardíacas. Uhum. E principalmente as lasanhas, assim, comidas com muito, com muito queijo, com Uhum. muita massa. Essas não Uhum. são Não comidas são, não boas são. para Uau! para Temos aqui uma aula de nutrição também, né? não são comidas boas para pessoas negras, não são comidas saudáveis. Tanto que eles fizeram um estudo que quando os africanos fossem transportados para a Para a América, para o América, sim. Brasil, isso são estudos. Uhum. Eu não estou bem enquadrada nisso, mas tive que apanhar algumas coisas que é Uhum. para compreender sobre o Uhum. assunto. Eles fizeram um estudo que quando os africanos fossem para a América, fundamentalmente para o Brasil, chegavam lá e tinham muitos problemas cardíacos, chegavam Uhum. lá e não ficavam muito bem. E depois o que é que se estudava? Se estudava que aqueles africanos que ficavam aqui, Uhum. eles não tinham esses Os mesmos problemas, os problemas. mesmos problemas. O que é que se verificou? Durante a caminhada, Uhum. lá nos barcos Uhum. negreiros, comia-se muita massa, muito arroz, com muita comida, com muita Uhum. gordura. Uhum. Então, eles não aguentavam isso. Uau. Não aguentavam isso. Uau. Então, é preciso nós compreendermos certas coisas. Esses Depois ficamos fenômenos. doentes, muito Uhum. doentes, muitas doenças, não entendemos. Engordamos muito, não Uhum. estamos a entender porquê. É preciso você entender a sua cultura, você Facilmente. vai evitar Isto vai vários dar problemas. um outro episódio. Continuamos a pedir que acompanhem o canal. Acredito que a conversa está interessante. Estamos a falar de identidade, a nossa identidade pessoal, mas também nessa cosmovisão africana, angolana e africana. Alguém pode estar se perguntar, mas estão a falar de cultura, mas é o Njango do empreendedor. Não, aqui é preciso entender quem você é, é preciso entender para empreender, até para empreender, é até preciso para entender, lidar com outras é pessoas. preciso entender isso. Então estamos a pedir que continue a partilhar. Se ainda não subscreveu no canal, aproveite esse momento, subscreva no canal. Vamos daqui a pouco falar de negócios. Mas antes de falarmos de negócios, agora vou voltar àquele assunto que estávamos a dizer de polêmica. Esta está da identidade, clarear a pele. Depois estamos agora com os vários tipos de o cabelo, como é que é? Não é o postiço, o outro... A peruca, né? A peruca. Sem querer puxar a brasa para a sua sardinha do cabelo afro, hoje se quisesse dar assim alguma dica para as nossas mamães, as nossas jovens, que às vezes até já aos 14 anos, com cabelo tão lindo, mas têm que optar pelo, até não é desfrizo, pela peruca mesmo. Que dicas é que eu deixaria? Epa, eu sou cabeleireira especialista em cabelos afros e eu digo, primeiro temos que gostar da nossa imagem. Uhum. Isso é fundamental. É fundamental nós gostarmos do que nós vemos no espelho. Entender que essa é a nossa natureza. Mas a dica que eu dou é, cuidem dos vossos cabelos. Procurem produtos que façam bem aos vossos cabelos. Uma coisa, o cabelo afro, ele não lida muito bem com produtos, por exemplo, que têm muitos aditivos químicos, produtos que têm petrolato, que têm parabeno, que têm alumínio, que têm muito perfume, que tem álcool. Uhum. O cabelo afro, ele prefere produtos mais naturais possíveis. Uhum. Porque esses produtos, eles agridem o nosso cabelo e fazem com que o nosso cabelo fique ainda mais ruim. Uhum. Ou melhor, fique rijo. Uhum. Ele faz com que o cabelo fique ainda mais embolado e que dá essa sensação do rijo, do ruim. Então, esses produtos não são produtos adequados para o nosso cabelo. Tem que haver produtos que se adequem ao nosso cabelo, produtos sem petrolato, sem parabeno, sem esses produtos naturais. Quando muito, usem produtos feitos em casa. Façam os produtos. Nós temos o óleo de palma. Não sei porque as pessoas só gostam do que vem do Ocidente. Eu vi a minha mãe aí, quando estávamos no Celis, havia uma planta que chamava mutamba. Acho que é a mutamba. Comíamos, é saborosa também.
Mas dela você tira aí a babazinha para lavar o cabelo. Eu uso a mutamba no meu cabeleireiro. A mutamba, por exemplo, é um produto que traz emoliência no cabelo. Ela traz maciez no cabelo. É um produto ainda que fortalece o próprio cabelo, trata as doenças do couro cabeludo, tira os bandidos que tiverem no cabelo, como piolhos e outras. A mutamba é maravilhosa. Lavar o cabelo com a mutamba. E outra questão, nós às vezes queremos lavar o nosso cabelo como se o nosso cabelo fosse um cabelo liso. O nosso cabelo é crespo, ele é enrolado, a sua estrutura é mesmo enrolada. E por isso é que as pessoas assemelham ao palhadaço, porque é enrolado. Mas esse enrolado é a natureza do cabelo. Lave com mutamba, mas antes de lavar, desembarace. Abra o cabelo, divida o cabelo. Nós gostamos de põe a mutamba assim. Se ele já é enrolado, né? É cacheado. Se você fizer mais assim, ou pegar o shampoo e misturar tudo, ele vai embolar mais ainda e vai enrijecer ainda mais. Então, você separa o cabelo em 3 mechas aqui, 3 mechas aqui. E lava, desembaraça, faz uma trancinha. Lava, desembaraça. E não há, não, isso leva muito tempo. Isso não leva nada muito tempo. Nós é que metemos na cabeça que tudo que é nosso é difícil. E esta de levar muito tempo é que faz hoje com que, não, eu preciso ter só uma peruca, porque é rápido colocar. Não, é que é uma questão também de saúde mesmo. Porque quando tu pões a peruca durante muito tempo, e as pessoas dizem, não, hoje tem peruca. Por mais evoluída que for a peruca, o nosso cabelo, ele precisa de respirar. Ele também precisa da vitamina D do sol. Ele também precisa de sentir o vento, a brisa, também precisa o ar, porque isso são folículos, isso é pele. Aqui o couro cabeludo é pele. Então, essa pele precisa de respirar, tal como acontece aqui. Então, aqui nós também não transpiramos de vez em quando, também não lavamos, não tomamos banho, não pomos creme, não sei o quê. Aqui também é necessário. Agora, imagina, colaste a peruca durante 2 semanas com a tua peruca, depois da peruca, já fizeste a trança, puseste mais uma coisa, como é que se chama? Não sei. Não sei, vocês é que estão neste mundo das perucas. Eu não trato de peruca. Uma renda mais aqui, ou rede, depois mais trança uma parte, cosa outra parte, cola outra parte. Fica muito tapado. E esse tapado, e aqui não é falar mal, não é estragar o negócio das minhas irmãs que estão com as perucas, isso não é contra vocês, não é. Eu amo vocês, gosto de vocês, isso não é pessoal. Que as pessoas gostam muito de levar tudo no âmbito pessoal. Não é pessoal. Depois fica tudo tapado, não respira. E depois imagina nesse nosso contexto que faz bastante calor. 33 graus centígrados. Às vezes até 34. 34, 35. A cabeça quente, a transpirar. Depois muitos contextos acompanhados de poeira que a cidade de Luanda tem, não vou falar de outros sítios. Aquela poeira, aquele calor fecha os poros, os folículos capilares, não há respiração, não passa aí a respiração. O que é que vai causar? Vai causar caspa, vai causar seborreias, vai causar a psoríase, doenças, feridas no couro cabeludo, vai causar queda capilar, vai causar, não tem, não, mas eu uso peruca e o meu cabelo não faz isso. E se calhar porque você é profissional, trata bem, não é? Mas as que não são. Não sabem. As manas que não são, as manas que não sabem, ou vão para um sítio com uma profissional, né? Para vos orientar bem, ou então já paravam mesmo, porque algumas perucas mesmo isso de se fazer assim. Não façam isso. Não façam Ficou aqui uma aula grátis, mas é só um spoiler, como dizem os outros, um spoiler, dos cursos dos vários cursos que o Django do Empreendedor, no caso o Django da Do Afro dá. Estamos mesmo quase a terminar o nosso programa, mas tem conversas que precisamos ainda pôr na mesa. E uma delas é de negócio. A Do, identidade bem clara, a mamãe ajudou nisso. Nos encontramos em várias instituições de empoderamento ou de formação, desenvolvimento pessoal. Cresceu e montou o seu negócio, mas
explorou aquilo que tinha, que era o seu forte, a sua beleza, explorou o cabelo, certo? Explorei o cabelo, sim, senhora. Explorei o cabelo por quê? Porque eu via que o cabelo era dos maiores dilemas da Uhum, mulher negra, não é? Porque nos foi incutido que o nosso cabelo é ruim, uhum, é palhadaço, é o mal, é tudo de mal, né? E então eu fui à África do Sul fazer um curso e eu disse, por que não aprender a tratar do cabelo afro? afro. E aí aprendi, vim para Angola, comecei a tratar do meu próprio cabelo. Eu até fiz o curso, mas ainda fiquei. Eu usei, não usei propriamente peruca, mas alisava o cabelo. Uhum, Eu alisava e usava queratina. uhum, Eu usava queratina. Eu fui Miss, uhum, depois tive que lidar com esses contextos. Mas era uma coisa que eu não gostava. Eu alisava o cabelo hoje, amanhã eu estava toda cheia de feridas. uhum, Eu estava. Porque faço mesmo alergia já uhum, também. uhum. Então eu não gostava. Eu alisava essa semana, depois de 2 semanas já tinha que alisar de novo. Epa, era uma coisa complicada. Então, eu depois, quando fiquei grávida, comecei a pensar nisso. Como é que o meu filho ou minha filha Uhum, vai encarar a estética dele mesmo? uhum, Como é que ele vai se olhar bonito? Se ele vai me encontrar assim, também uhum, com uma identidade que nem é uhum, minha. uhum, E depois, eu mesmo no meu curso aprendi que o quão mal faz os alisamentos e os uhum. produtos químicos na nossa própria saúde. Saúde. Embora não se fale-se pouco sobre isso, mas, e não vamos falar agora, Hum, mas é para irem investigar, hum. os alisamentos, eles têm muitas substâncias químicas que depois de muito tempo introduzidas no nosso organismo Organismo. e na conexão com a nossa corrente sanguínea, pode nos causar vários Hum, problemas e o problema de câncer, de infertilidade, estão uhum. muito virados a isso. Vai Hoje ser já há estudos sobre isso. Por isso, antes de fazermos uma coisa, vamos ler mais, vamos estudar mais. investigar. Então, eu disse: como é que eu vou explicar ao meu filho sobre a beleza dele se eu mesma, com esse cabelo liso que não é meu, Hum, pá, que não é a minha uhum, identidade? E parei de alisar. E como eu trabalhava na cidade e vivia no Zango, eu fazia minhas fitagens, fazia meus dedolizes, fazia os meus hum, carrapitos, fazia minhas trancinhas, fazia os meus penteados, que eu aprendi, né? uhum. Era estranho, acreditem, todo mundo no comboio a perguntar, mas essa Essa moça é quem? moça A é moça quem? estrangeira, Hum, a moça não é daqui, não pode. Como é que a moça faz isso? Como é que a hum, moça faz aquilo? E determinadas pessoas diziam, eu também estou cansada de alisar o cabelo, hum. podes também fazer isso no meu cabelo? E eu comecei a fazer. Pois é. Eu fazia primeiramente de favor, né, Uhum, naquelas minhas uhum, amigas do uhum, comboio que a gente uhum, cruzava todos os dias. Depois eu via, pá, por que não criar uma estratégia de negócio uhum, com isso? uhum, Desculpa, mãe. uhum, Por que não criar uma estratégia de negócio com isso? E foi aí que eu disse, epá, vou abrir um um Jango jango de Dadu, dor. porque eu sou muito comunicativa, Hum, naturalmente, sou uma pessoa, quem me conhece sabe, sou também muito engraçada mesmo, hum, sou muito hum, cômica, sou hum. uma pessoa com uma vibe muito leve. E as minhas clientes vinham e era um dia Yeah, abençoado, uau, né? uau. Era de muita conversa, de muito aprendizado, até Hum. porque também eu fui sou funcionária do Ministério da Da Família e família, Promoção mais da famo. Mulher. Sim. Masfamo, trabalhei no Masfamo 10 anos, então eu tenho uma experiência muito Hum, grande de aconselhamento familiar, hum, resolução de conflitos uhum, familiares, mesmo de curso também, hum, formação pelas Nações Unidas uhum, sobre participação ativa da mulher, essas questões. Então, eu conversava com hum. elas e elas gostavam e ficavam entusiasmadas, e aí já marcavam para a próxima semana e Semana. para a próxima. Quando dei por mim, os vizinhos começavam a vir perguntar: mas tem óbito? Passa-se alguma coisa, algum problema aí? Eu disse: epá, isso aqui está Tá interessante. interessante. Então, vou começar a cobrar. É para minha irmã, a água mesmo é minha, o gel Hum, é meu, o hum, creme é meu, o hum, pente é meu. E eu depois tinha já nascido o meu filho, tenho hum, que trabalhar com o meu filho nas hum, costas. Pá, alguém hum. tem que pagar Pagar por isso. Vamos isso. embora. A partir de hoje, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000. Olha, hoje Já está a ficar aqui uma lição que podemos partilhar aí com as é verdade. mulheres Olha, eu empreendedoras. Sim. comecei a cobrar 2.000, por exemplo, lavar Hum, e texturizar, né? Que é uhum, lavar o cabelo,
fazer a hidratação e a texturização. 2.000. Eu me lembro que o meu marido dizia, mas esse trabalho todo dia todo que ficaste lá, só ganhaste mesmo 2.000, 4.000. Mas olha, a sensação de eu ver aquelas mulheres parecidas a mim, satisfeitas com o seu cabelo, a sensação de eu sentir que elas entenderam que era importante elas valorizarem o seu fenotipo, a sua estética. A sensação de eu sentir que lhes passei a ideia de que nós somos o primeiro povo nesse mundo. Os primeiros restícios de humanidade foi encontrado em África. E Kemet, no Egito. E no Egito, o Egito antigamente era o reino quemético, e era um reino de pretos. Os primeiros Ramsesses primeiros e segundos eram pretos como nós. Então nós somos um povo especial, mesmo com o que falam mal sobre nós. Nós temos também, somos nós mesmos. E, aliás, hoje há um ditado também que se diz, só se atira pedra na árvore que dá frutos. Então, se calhar essa pedra toda que nos atira, é porque, de facto, os melhores frutos estão aqui. Então, sentir que as pessoas começaram, poxa, a doer. Nós mesmos somos importantes. Não, temos que valorizar mesmo o que é nosso. Eu gostei. Olha, fui falar com o meu marido sobre isso. O meu marido achou muito, muito interessante. Às vezes até pessoas mais velhas do que eu eram minhas clientes. Olha, falei com a minha filha sobre isso. Ela também quer vir tratar do cabelo. É para sentir que não era só uma questão estética, mas era uma questão emocional. A pessoa se entender consigo mesma sobre a sua beleza. Olha, eu me sinto linda, lindérrima, maravilhosa que eu sou. Olha o que eu podia ter estragado a minha pele. Depois eu fui Miss. Eu no concurso Miss Angola 2008, eu fui das 6 mulheres mais bonitas. Aí em frente. Então eu podia ter olhado para aquilo, não, tem mesmo que clarear isso, tem mesmo que... estragaria hoje. Então... foi preciso esse caminhar, que é para eu entender que não, vou abrir o Onjango Dadu. Por que não ampliar isso para mais pessoas, para mais mulheres? E ainda por cima, agregar valor para a minha própria vida. Em 2019, eu fui convidada para ir para o Brasil, pela escola Todo Black Power, para partilhar com as brasileiras sobre o meu conhecimento. Não só o conhecimento técnico do cabelo, mas esse conhecimento sobre a africanidade, sobre a cultura, sobre a identidade cultural africana. Eu fui escolhida, participei, claro, mas fui escolhida por um programa que é o IALI, um programa, iniciativa para fortalecer jovens empreendedores africanos. Fiz um curso de Business Management na UNISA, na África do Sul, um curso que me pagaram para eu fazer aquele curso, me puseram na África do Sul para estudar numa universidade, uma das melhores universidades do mundo, com o Onjango Dadu. O Onjango Dadu mudou minha vida. Eu hoje sou uma pessoa... Eu sou formada, sou assistente social, mas hoje eu ando pela rua e digo, é do Gonçalves, dos cabelos, gosto do teu trabalho. Eu sou convidada para ir em conferências internacionais, que é para participar em conferências internacionais para... Eu, nesse momento, tenho um convite para ir para a Nigéria, em Abuja. Vai haver uma conferência sobre mulheres empreendedoras africanas, dia 31 de julho. E me convidaram porque me viram nas redes, me ouviram falar, quem é essa Du que está lá em Angola. Então, eu sinto-me uma pessoa realizada. Eu tenho um Onjango Dadu que trabalho com outras pessoas. Hoje eu tenho 7 funcionários, já tive 10, mas nesse momento estou com 7 funcionários. Mas para mim é uma honra. Eu que não era nada, que vim lá da minha terra, uma simples menina caçula da minha mãe, que dou emprego a outros jovens. Eu não só dou emprego, eu capacito outros jovens, dou uma profissão aos outros jovens, dou salário, eu faço com que 14 famílias comam.
Para mim está Então, ganho. como empreendedora e reconhecendo este ganho, já mesmo a terminarmos ao fim do nosso programa, a Du conta que essa jornada, este passo a passo, esse seguir um processo que muitos empresários, muitos empreendedores, às vezes não querem passar por esse processo, pensam que é chegar ao topo da montanha. Se tivesse que deixar aqui, já mesmo em jeito de terminarmos, 3, 4 dicas para, e estamos a falar para mulheres, mas também para homens, em termos de negócios, para conseguirem ter essa sustentabilidade, que dicas é que deixaria para os empresários, desde como começar, que foi a jornada da Du, né? Começando pequeno? Gente, comecem pequeno, aceitem que coisas pequenas é que fazem coisas grandes. Pensem em alguma coisa que vocês saibam fazer e gostem de fazer. Uau. Você sabe fazer e você gosta de fazer. Quando você faz, te dá prazer. Comece por aí. Crie uma identidade dentro do teu negócio. Às vezes nós ficamos a pensar, não, eu faço isso, faço também aquilo, isso não funciona. Quem tudo faz, nada faz. Nada faz, precisa ter foco. Precisa ter foco, precisa criar um negócio e criar toda uma identidade à volta desse negócio. Falar sobre aquilo, se expressar sobre aquilo. Se é uma pessoa que vende bolos, é uma pessoa que vem vestida mesmo como uma pessoa que vende bolos. Se é uma pessoa que vende bolos, essa pessoa, ao falar, vai falar mesmo dos pastéis, a massa. Ela vai falar a comunicação dela a comunicação tem de estar centrada nisso. Se você cria isso, agora cria também uma rede de pessoas que eventualmente gostem do teu trabalho. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Faça bolo. Oferece para a prima que fez anos. A prima que vai casar convida para você fazer o penteado. A minha prima, fiz um curso aí com a Du Gonçalves, vou te fazer um penteado. Não, vais fazer anos. Penteado é comigo. Penteado, maquiagem é comigo. Alguém há de ver. Crie uma página, um perfil no Facebook. Hoje quem não está nas redes sociais não existe. Hoje quem não está nas redes sociais não existe. E melhor do que isso, capacite-se. Mano, eu tudo bem, fiz em 2010 o meu curso, mas eu tive que voltar agora em 2020 para fazer outro curso. E o ano passado ainda fiz um outro curso. O ano passado fiz um curso na Rutos, que é uma Rutos Academy, é uma academia sul-africana. Fiz curso. Então, e sem falar de cursos também de desenvolvimento pessoal, porque às vezes nós pensamos, eu já sei fazer. Mano, você pode fazer todas as tuas tranças lá no Kazenga sozinha, ninguém vai te procurar. Ninguém vai te ver. Mas se você tiver uma comunicação cativante, uma comunicação que encanta, umas tranças bonitas, uma forma boa de fazer um vídeo. E você vai dizer, bom dia, eu sou a Francisca, eu faço tranças, as minhas tranças são essas. Lindo. O sítio até pode não ser tão bonito, mas crias um cenário bonitinho para fazer as tuas tranças. Posta aquela trança. Posta o processo das tranças. Como começa as tranças, como você arrisca as tranças. Porque às vezes, não, mas muita gente já faz trança. Muita gente faz trança, mas como tu, ninguém faz. É especial, você é especial. É única a tua identidade. Uau. E é sobre isso. Então, vai acontecer. Estamos a falar em ir para um negócio que realmente te apaixona. Te apaixona. Dedique-se nisso, capacite-se. E é também uma questão importante, capacitar-se, mas ao mesmo tempo entender o valor do teu negócio. A visão, a missão, mas o valor. Onde é que quer chegar? Onde é que quer chegar? Quem você quer atingir, como você quer atingir essas pessoas. Eu, por exemplo, muita gente vem no meu salão, ai, Du, eu quero alisar o cabelo. Não. Os valores aqui não são de alisar cabelo. Du, mas eu posso te pagar, não tem problema. Não é sobre isso. Não é sobre isso, não é sobre dinheiro. Nós temos valores.
Valor, gente, porque na verdade o valor é muito importante. E estamos também num mundo onde o que mais vale é o dinheiro, mas nós temos que mostrar o nosso diferencial. O nosso diferencial não é só o dinheiro, é o valor. O valor impacta. Uau! E nós aqui na Grainc também queremos mostrar o nosso diferencial. E o nosso grande diferencial é reprogramação mental. Continue a nos acompanhar, aqui vai aprender várias dicas, mas se precisar, se tem um problema que precisa ser resolvido, se calhar emocionalmente, vem aqui e nós estamos aqui para ajudá-lo a reprogramar algumas crenças que te impedem a crescer ou atingir os níveis que você realmente deseja alcançar. Vamos terminar com uma pergunta para fechar mesmo. Visão. Qual é a visão da Du Gonçalves hoje? Onde é que quer chegar a Du? Olha, a minha visão hoje é replicar o meu negócio, pelo menos em 5 províncias do meu país. Porque a minha vida mudou. E nem estou a falar só de aspectos financeiros. A minha vida mudou, eu como pessoa, eu não sou a mesma. Aspectos emocionais, espirituais. Eu não sou a mesma pessoa. E eu gostaria de levar essa informação, e até falávamos de valor. Um dos valores que eu sempre carrego é o de mudar a visão das mulheres em relação a acreditarem na sua beleza, a valorizarem a sua identidade e a respeitarem a sua cultura. Isso muda tudo. Uau. Isso muda tudo. Então, eu gostaria de levar esse meu projeto para pelo menos 5 províncias do meu país. As províncias até já estão selecionadas. Esse mesmo é o projeto. Mais 5 anitos, mais 3, 4, 5 anitos, a gente chega lá. Vai acontecer. Passo a passo. Passo a passo, nós já esperamos muito. Eu comecei na varanda da minha casa. Olha, eu até lembro, meu marido dizia, a pessoa não fica à vontade na sua própria casa. Eu dizia, meu irmão, nós somos casados, eu te dou já a casa toda, me deixa só a varanda. Sua varanda. Então, é o pensamento de que é o processo. O processo vai acontecer. Isso também aprendi com a minha mãe. Minha mãe fazia o seguinte: vamos na lavra. Eu era filha preguiçosa. Eu reconheço. Tida como uma preguiçosa. Eu não queria ir à lavra. Não, eu ia para a lavra, mas eu já me encostava já na árvore, estou cansada. A minha mãe dizia, tá bem, minha filha, então descansa. E quando chegássemos a casa, eles carregavam as frutas e a minha mãe dizia, não, você não come a fruta, você come só o fungo, o milho que trouxeste. A fruta não, a fruta é para quem trouxe, é para quem colheu. Uau. Então, o que é que isso me traz hoje na vida adulta? Não preciso seguir caminhos escuros. Com a minha dignidade, no tempo de Deus, no tempo certo, as coisas acontecem. Aliás, eu sou um milagre de Deus. Eu de estar até aqui com 40 anos, com o caminho que eu percorri, um caminho que me dá bastante orgulho, foi porque acreditei nos processos, aceitei os processos e me foquei neles. Com os obstáculos, eu fiz várias coisas nessa vida, mas todas as coisas que eu fiz, eu me orgulho. Mesmo que para os olhos de outras pessoas pode não ter sido bom, mas eu, enquanto fiz, eu fiz com dignidade. Então, gente, mão na massa, seguir o processo, respeitar o processo, aceitar o processo, nada de se comparar com ninguém. Você nunca sabe o outro o que está a fazer. Você, de tanto olhar para a relva do outro, não vai acontecer contigo. Foca no teu, no pequeno no teu jardim. No pouco é teu. Ainda que for na tua horta, a horta é tua. Só deu 2 milho, trabalha com aquele teu milho. É aquele milho que deu, é aquele que é teu. Nada de estar, a fulana até fez, eu também vou fazer. O espetáculo, começar a competir, vai te trazer problema emocional. A paz não tem preço. Eu, depois de fazer 40 anos, eu descobri, a paz não tem preço. Eu não estou a correr com ninguém, eu estou mesmo no meu caminho. Estou no meu caminho. A paz não tem preço. É com esta dica que nós ficamos aqui. Somos gratos, somos inconformados. Sigam a jornada. Onde tiver dificuldade, capacite-se, procure pessoas que podem te ajudar a crescer. Mas não se esqueça, a paz
não tem preço. Contamos contigo no próximo episódio e partilhe. Obrigado.